Oi, gente. Boa tarde, graças e paz a todos. Sejam bem-vindos. Live surpresa de novo, no meio da tarde. Como eu comentei na última, aproveitando alguns dias que estou em casa para gravar alguns conteúdos para vocês. Ontem eu fiz uma live aqui mesmo, falando a respeito do porquê, por qual razão as igrejas não mudam. Hoje falarei sobre o porquê você não muda. Ontem eu falei sobre o porquê que as igrejas não mudam. Há uma onda aí sobre revitalização de igreja e tal. Deixa eu só abrir aqui para vocês enxergarem melhor, talvez, com mais iluminação. Acho que ficou melhor. Amém, seja bem-vinda. Ontem eu comentei o porquê que as igrejas não mudam. Hoje eu comentarei sobre o porquê que você não muda, tá? Então, são situações iguais para personas diferentes, né? Num caso, por que a igreja não muda, é o que a gente viu ontem, e se você não viu, acesse o YouTube, coloque lá Bruno Leão, amém, irmã mãe, coloque lá Bruno Leão, você vai ver a live de ontem, o porquê que as igrejas não mudam. Hoje nós falaremos o porquê que você não muda. Aperta o coraçãozinho, comenta aqui se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Eu sei que esse é um horário bastante negativo, mas é onde eu tive um espaço de agenda para conversar com vocês, tá bom? Vou dar um minutinho aqui para começar. Sejam bem-vindos. Para falarmos sobre o porquê que você não muda, eu trouxe aqui alguns pontos. Na verdade, são 3 pontos. E eu vou abordar cada um deles seguindo o mesmo esquema que nós fizemos nas últimas lives, né? O motivo, e aí eu explico o motivo. O motivo, e aí eu explico o motivo depois, tá bom? Então, a pergunta, novamente, para que vocês possam saber quem está entrando agora, nessa live surpresa, o porquê que você, ser humano, não muda. Falando do aspecto religioso, embora você possa pegar esse comentário do você não mudar e aplicar para todas as áreas, todos os campos da sua vida. Então fica super à vontade com isso, tá? Por que você não muda? O primeiro ponto é porque você não quer. O primeiro ponto, a primeira razão da qual você não muda é porque você definitivamente não quer mudar. Às vezes você fala que quer, às vezes você acha que quer, às vezes você diz para alguém, às vezes você fala para você mesmo no chuveiro que você quer mudar por algum motivo, mas na verdade, na realidade, você não quer mudar. E por essa razão, você não muda. Então, gente, é óbvio esse primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês, que é a não querência. Você não muda porque definitivamente você não quer mudar. Acabou. O outro ponto, e serão 4, então eu falei 3? Não, serão 4 pontos. Você não precisa mudar. Então o primeiro você não quer de verdade uma mudança, então você não muda. E o segundo, você não precisa de mudar. Dentro do aspecto religioso, do aspecto da sua igreja, o não querer mudar eu não quero e ponto. O não precisar mudar, ele corresponde a eu estou confortável onde eu estou feliz aonde eu estou, aonde eu estou cuida para que não aconteça erros fundamentais, e esses erros e problemas fundamentais não afetem a minha vida espiritual. Você está seguro da sua liderança, seguro do que você ouve, seguro do que você aprende e seguro do que você faz. Então, essa segurança, essa estabilidade, esse conforto, ele não te coloca nenhuma sombra de dúvida, nenhuma sombra de variação. Você não muda porque você não precisa mudar. Ok? Então, para quem está chegando agora, o tema da live de hoje, surpresa de novo,
é o porquê que você não muda. O primeiro ponto que eu disse, amém, seja bem-vindo. O primeiro ponto que eu disse foi, você não muda porque você não quer mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você não muda porque você não precisa mudar. Se você está num apartamento bom, se você tem um carro bom, você está num emprego bom, você está feliz, se você está confortável com a sua escola, com a sua faculdade, com tudo, exato, você não precisa mudar. E se você não precisa mudar, as pessoas vão falar, você vai ouvir, vai te gerar até curiosidade, vai te gerar até um tipo de, nossa, que interessante, mas você não precisa mudar. Vou dar um exemplo. Por mais que você esteja numa igreja boa, as pessoas vão arrumar problema para você sair dela. O mundo, a mídia, a internet, ela é movida a fofoca, a thumbnail, e ela é movida a conteúdos de engajamento. Hoje, eu tenho quase certeza que você sabe disso. Ou não. Você não sabe disso. Que um conteúdo que tem a possibilidade de se tornar viral, é um conteúdo, muitas vezes, que tem uma chamada bem feita. É um conteúdo que, por mais que você não vai afetar a vida da pessoa, você vai pelo menos chamar a atenção da pessoa. Vou dar um exemplo. Você só vai pesquisar sobre como fazer um fricassê de frango se você de fato for fazer um fricassê de frango. Me acompanhe nesse raciocínio, por favor. Então, você não vai acordar de manhã e começar a arrastar o seu celular para cima, igual você costuma fazer, ou no short do YouTube, ou no Reels do seu Instagram, ou no seu Facebook. Você vai começar a transitar no seu celular e você vai clicar lá, nossa, como é que faz um fricassê de frango? Deve existir exceções, mas a receita de um fricassê de frango não vai chamar a tua atenção para você clicar lá e agora eu vou analisar como é feito um fricassê de frango. Agora eu tenho... Entendeu até aí? Agora o que eu tenho certeza, se aparecer no seu Instagram ou no site que você tá, uma mensagem assim, olha como essa pessoa ficou depois de velha. Escândalo da Igreja Batista. O escândalo nem é tão escândalo assim. O problema nem é tão problema assim. A pessoa nem mudou tanto depois que ficou velha. Mas você vai ficar tão curioso que você vai clicar. Eu não sei se você sabe, tem empresas, sites que ganham por clique. Por clique. Eu trabalhei numa empresa há pouco tempo atrás. E tem um nome que se dá isso, a gente chama a área de brand service. Brand service, eu acho. E essa área, eu não sei se era a área de brand service que cuidava disso, mas, cara, quanto mais você clicava, mais a empresa ganhava. Entendeu? Então, as pessoas ganham por cliques, por views. Então, se eu quero falar alguma coisa que eu estou preocupado apenas com clique, com view, eu vou fazer de tudo para que você clique, mesmo que você não deseja ver ou ter aquela informação. Eu preciso atrair o seu olhar. Internet é isso, é atração de olhar. Internet é captação de engajamento. Obviamente, você pode ter conteúdos relevantíssimos, conteúdos extraordinários, que mesmo assim conteúdos importantes, de utilidade pública, que você crie uma estratégia para que você tenha alguém clicando no seu conteúdo. Ficou claro até aí? Então, você não precisa mudar de igreja, mas você é atraído pela fofoca gospel. Você é atraído por aquilo, porque de fato é atraente. Eu clico. Às vezes chega para mim, eu clico, entendeu? É normal. Isso é em todos os aspectos da vida. Como eu dei um exemplo agora, você não vai clicar numa receita de frango assado aleatoriamente com uma thumbnail. Veja como faz. Agora,
você vai perceber, ali atrás aqui do meu vídeo, desse lado aqui, tem uma porta, certo? E a gente não estava sabendo instalar essa porta, ok? Então, e aí a gente vai pesquisar como é que instala uma porta com braço para que ela corra, ok? Para correr. Eu fui lá no YouTube, como é que instala tal, junto com o marceneiro, que ele nunca tinha instalado. Tinha umas 100 mil visualizações um vídeo. Puxa, são 100 mil portas instaladas, porque ninguém que acordou agora de manhã vai pesquisar no raio do YouTube como que instala uma porta de correr. Não faz sentido, crente. Não faz sentido. Concorda comigo? Você só vai pesquisar algum tipo de conteúdo se você tem necessidade dele. Outros conteúdos que não são necessários para a vida, a gente tem que achar um jeito de captar seu olhar. Beleza? Beleza. Então, o tema é, por que você não muda? Primeiro ponto que eu disse, porque você não quer. Porque se você quisesse, você já tinha mudado. O segundo ponto, você não precisa. E quando você não precisa mudar, você pode ser atraído por informações, mas você está convicto que você não precisa mudar. E se você está convicto que você não precisa mudar, você não vai mudar e ponto, acabou. Só que hoje em dia, as nossas convicções, elas são colocadas em xeque, presta atenção aqui, elas são colocadas em xeque a todo instante, a todo instante. Quer ver? Você vai ver lá um nutrólogo falando que é ruim tomar leite. É ruim tomar leite. Aí outro nutrólogo falando que é bom tomar leite. Um nutrólogo falando que a maior reposição que você precisa tomar na sua vida é o magnésio. O outro falando, não tome o magnésio. Então, a quantidade de informações que nós recebemos hoje, em todas as frentes, ela é, assim... Eu vi esses dias um vídeo, sei lá, que é aquilo, tipo assim, o cara tava colocando um suco de uva no copo, aí ele tomou o suco. Aí ele vê uma pessoa falando, porque esse suco é ruim, não pode tomar, ele tirou. Aí ele foi e pôs um leite, porque o leite... Então, ele parou e ficou sem tomar nada. Porque a quantidade de informações que a gente nem quer receber e a gente recebe é tão grande que às vezes até coisas que você está convicto você começa a ficar em dúvida. E aí você não sabe qual fonte buscar, você perde o seu sentido de direção. Não estou falando que as informações são ruins. Não. Graças a Deus, a internet... ela revelou pra gente coisas que, poxa, a mídia comum, a televisão, jamais iria revelar. Isso é um trem, gente. Isso tá constatado, né? Então, a internet nos deu acessos que a televisão, o rádio, o jornal, nos omitiam e muitas vezes nem nos comunicavam, e quando nos comunicavam de forma enviesada. Então, a informação tá aí. Só que você tem um problema da escassez da informação, e você também tem um problema do excesso de informação. São dois problemas. E essa é a confusão. Essa é a baderna. Até aí, beleza, gente? Quem está acompanhando desde isso, porque eu sei que esse horário é aleatório, o rolê. Então você não muda porque você não quer mudar, porque se você quisesse, já tinha mudado. E outro ponto, você não muda porque você não precisa mudar. Só que mesmo você não precisando mudar, você fica com dúvida. Você fica bugado, mas você não muda. Porque você tem convicção que você não precisa mudar. Agora a porca começa a torcer o rabo. Então você pode ser uma pessoa que não quer e você pode ser a pessoa que não precisa. Você não quer e você não precisa. Agora tem outra prateleira de pessoas, que é as pessoas que eu quero mudar, mas eu tenho medo. Eu quero mudar de igreja, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de apartamento, eu quero mudar de cidade, mas eu tenho medo. Esse é outro cenário. Vamos primeiro de novo? Primeiro, eu não quero mudar. O segundo, eu não preciso mudar. O terceiro, eu quero mudar, mas eu tenho medo da mudança. E, obviamente, nós sempre teremos medo de mudança. Porque mudança é um terreno incerto. Mudança é um terreno
é desconfortável. Mudança deixa a gente desconfortável. Se você mudar de emprego, se você muda de casa, se você muda de cidade, se você muda de país, se você muda de rua, você vai ficar desconfortável. É muito estranho mudar. É muito difícil uma pessoa que se acostuma a mudar. Você ficar mudando. É muito difícil. É muito complicado. E é natural você se sentir desconfortável por uma mudança. Mas existem tipos de medo na mudança. Tipos de medo. E eu vou classificar em 1, 2, 3, 4, 5... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5... 6 tipos de medo que você pode ter no processo de mudança. Ok? O primeiro medo que você pode ter num processo de mudança. Eu já tratei disso em algumas lives lá do YouTube. E algumas coisas aqui vai ser repetitivo. Primeiro, abandonar uma identidade. Mudança implica em abandono de identidade. Cara, abandonar uma identidade é muito cruel. Abandonar uma identidade é muito doloroso. Abandonar uma identidade é abandonar-se a si mesmo. Abandonar uma identidade é abandonar o seu próprio eu. E isso traz muita dor. E vamos aos exemplos. Digamos que você, e eu já passei por isso. Eu já mudei de cidade uma vez. Então eu morava na cidade A, onde eu conhecia todo mundo. Eu ia no shopping, eu encontrava um amigo. Eu caminhava na rua e encontrava um parente. Eu conhecia os atalhos, eu conhecia tudo. Então, era extremamente confortável para mim estar aonde eu estava. O conforto era muito grande, era muito legal. Eu me acostumo a olhar o que eu olho. Eu me acostumo a falar com as pessoas que eu falo, a ouvir as pessoas que eu ouço. Então, eu fui formado naquela cidade. Eu fui desenvolvido naquela cidade. Aí acontece que eu mudo de cidade. Quando eu mudo de cidade, eu não sei ir no mercado. Eu não sei ir na padaria. Eu não sei andar na rua. Eu não sei pegar um ônibus. Eu não sei onde é o banco. Sacou? Essa mudança é como se eu tivesse deixado para trás quem de fato eu era, porque eu me sinto um estranho. Abandonar a sua identidade é se sentir um estranho. Você sabe aonde está o ponto nevrálgico desse degrau no processo de mudança? É quando você é obrigado a mudar, é uma coisa. Você não tem alternativa. Você é obrigado a mudar. Agora tem outro ponto. É quando você muda por você mesmo. Então, quando você muda por você mesmo e se sente um estranho para onde você mudou, você começa a entrar num sentimento de culpa. Eu estou causando isso em mim mesmo. Eu estou causando esse desconforto em mim. Eu estou lascando comigo mesmo. Era tão legal onde eu estava, por que eu fiz essa M comigo? E isso é doloroso. Abandonar a sua identidade porque você foi obrigado a abandonar é uma coisa. Abandonar uma identidade por sua própria culpa é outra coisa. Aí a dor é muito mais embaixo. Ok? Aí tem um segundo ponto. Você abandona os seus afetos. Eu vou voltar no primeiro para trazer para o nosso contexto religioso e teológico, tá? Digamos que você quer mudar de igreja. Ok? Você quer mudar de igreja. Só que o que acontece com você? Você quer mudar e você muda. Quem tomou a decisão de mudar foi você. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas consequências das suas decisões. Aí você mudou de igreja. Quando você mudou de igreja, eu não estou falando de problema com família, não estou falando de problema com parente, não chegamos nisso ainda. É você e você mesmo. Aí quando você mudou de igreja, cara, você vai para outra igreja,
Você tá ali, você não sabe onde é o banheiro, você não sabe quem tá do seu lado, você não sabe, é hora de levantar, é hora de sentar, ajoelha, fica em pé, pula, bate a mão. O que eu faço? Você se sente um estranho. Então você está ali rasgando a sua identidade. E você vai se sentir um estranho por um período de tempo. É extremamente natural. É muito natural. E de fato é estranho. Ok? Então, irmão Bruno, você está normatizando isso? Normatizando. Você vai se sentir um estranho. Porque depois que você mudou e ficou um período naquele lugar, naquela cidade, naquela igreja, naquele bairro novo, naquela empresa nova, por questão de tempo, você vai reescrevendo uma identidade. Demora mais, mas você vai reescrever a sua identidade. Abandono de afeto. Mas o que você acha do projeto do Renan Negroni em questão de não sair da CCB, mas mudar seu modo de pensar biblicamente lá dentro mesmo e continuar? Acho ruim. Assista a live que eu coloquei ontem. Não estou falando que ele é ruim. Eu acho que o projeto é ruim. E se você tiver dúvidas sobre a minha opinião, pergunte, tá? Pergunte. Mas eu estou sendo sincero. E não está relacionado à igreja. Qualquer pessoa que fizer isto, independente da igreja, eu acharei o projeto ruim. Beleza? Beleza. Porque tem um motivo. Por que as pessoas estão saindo? Quando eu ataco o sintoma ou a doença, é uma coisa. Quando eu falo, por mais que você esteja doente por alguma razão, ou você está saindo por algum motivo, eu não corrijo o motivo, mas faço você ficar, eu não estou resolvendo o problema. Beleza. Tá bom? Acho ruim. Voltando pro afeto. Eu moro num bairro, e nesse bairro eu fiz amizade com a galera. Eu fiz amizade com os meninos da escola. Eu conheço todo mundo ali. Eu gosto das pessoas. Puxa, eu tenho amor pelas pessoas. Eu conheço o padeiro, o açougueiro, o jornaleiro, o cara do correio. Como é que é? Carteiro. Eu conheço o carteiro, eu conheço todo mundo. E por conhecer todo mundo por nome, e se você pegar ônibus no mesmo horário, você vai saber o nome do motorista, o nome do cobrador, as mesmas pessoas pegam um ônibus. É legal pra caramba. Porque você tem afetos, você constrói afetos, e isso é uma delícia. É muito bom conhecer pessoas e ser conhecidos por essas pessoas. Você se sente confortável, você se sente num ninho, em um ninho. Então você acha que o teu bairro é o melhor bairro do mundo. Você acha que a tua cidade é a cidade mais afetuosa do mundo. Você acha que no teu bairro, na tua cidade, você não terá em outro lugar aquilo que você tem ali, porque ali é uma relação de afeto, até o cheiro, até a temperatura, tudo gira em torno também do afeto. Você tem afeto com as casas, você tem lembranças de quando você tocava a campainha do vizinho e saia correndo. Você tem lembranças de quando você jogava bola na rua. Vamos jogar isso para o nosso objeto religioso? Você era da congregação, então você estudou na aula de música, você aprendeu a música, você conheceu o nome do encarregado, do cooperador de jovens do ancião, vocês tinham uma relação próxima, de amizade, de amor, ele conhecia sua família, ele foi na sua casa, você comeu hot dog na casa dele, aquele círculo de amizade todo, toda a conjuntura, ali tem uma relação que não tem Deus ali. Tipo assim, eu não tô falando de Deus, não tô falando de evangelho, não tô falando de Bíblia, eu tô falando da relação dos meus afetos. Eu estou falando das pessoas que eu amo. Eu estou falando da pessoa que foi padrinho do meu casamento, que foi padrinho do meu casamento, que foi o quê, gente? Que foi alguma coisa, que me socorreu, que me levou no hospital, eu tinha com quem ligar, entendeu? Eu sabia onde as pessoas moram, tem números de telefone que estão memorizados, que eu tenho decor. Estão acompanhando?
Então há uma relação de afeto com as pessoas. Eu não estou falando nem numa questão de Deus, não uma questão nem teontológica, nem ontológica, eu não estou falando de uma questão teológica. Eu estou falando que eu tenho amor pelas pessoas. E eu tenho amor, e esse amor, quando eu mudo, eu sinto. Eu sinto falta desse afeto. Porque construir novos afetos nunca serão iguais. É diferente você ter um amigo da época da escola com um amigo de agora. Não é igual. Concorda? É diferente você ter um amigo da rua, que você jogava bola, que você arrancou o tampão do dedo, que você brincou de boneca, gato misto, esconde-esconde, pega-pega, queimada, rouba bandeira, porque é um amigo da infância. É a menininha que você paquerou, é o menininho que você paquerou. É um afeto quase infantil. No ponto de vista religioso, partindo de um princípio religioso, guardado as proporções, os afetos infantis, eles são os mais profundos. São as lembranças mais enraizadas no nosso coração. As pessoas que você admirava e amava na infância, você vai lembrar de detalhes, de cheiros, de gestos. Músicas que você ouvia na infância, você jamais vai esquecer. E quando você esquecer, nossa, o passado me acompanha. Esse afeto, essa projeção afetiva, ela vai fazer com você imaginar que sempre o passado foi melhor. A Coca-Cola, eu estou fazendo propaganda, né? O refrigerante de vidro da minha época era melhor. A coxinha da minha época era melhor. Nem é, mas você fala que é. Porque não é uma questão de sabor, não é uma questão de cheiro, é uma questão de afeto. É uma questão de sentimento. Isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. Porque a sua relação com o seu passado, quando bom, é uma relação mais profunda. Uma relação de amor. Nós somos uma criança com barba. Nós somos a criança que fomos um dia com cabelo branco. Nós somos a criança que fomos um dia mais gordinho. Nós somos a criança que fomos um dia enrugadinhos. Nós somos uma criança que fomos um dia um pouco maior. Nós somos a criança que fomos um dia que fala mais grosso. Nós somos a criança que fomos um dia que tem boleto para pagar. Que leva a vida muito mais a sério. Porém, os nossos afetos de quando éramos criança, eles serão afetos praticamente eternos. E você vai ter uma sensação falsa ou verdadeira que tudo na sua vida do seu passado era melhor. Os cooperadores eram melhores, os anciães eram melhores, os pastores eram melhores, eles pregavam mais, eram mais homens de Deus, eram mais consagrados. Não! Você não estava lá para ver. Você acha que era. Você acha que era. Gunnar Wingren, Daniel Berg, Luiz Franciscon, você não conviveu. Eles ficaram bravos, eles usavam banheiro, tudo igual. Talvez eles tinham uma devoção maior, mais tempo de oração, mais tempo de estudo. Aí é outro departamento que a gente não vai entrar agora, né? O porquê que a produção literária e intelectual era muito maior antes do que agora. E há exceções. Esse é outro tema, para outro dia. Você que está aqui desde o começo, entendeu o porquê que quando você deseja mudar de igreja, você tem medo por conta do abandono do afeto? Ficou claro? Quem conseguiu acompanhar do começo, só põe um sim aqui para mim para eu partir para o próximo. Vamos ver se ficou alguém desde o início ou se está só no rotativo. Coloca sim para mim, por favor. Que bom. Já ajudou. Que bom que vocês estão aí. Então, é abandono de afeto. Cara, dói, meu. Eu te entendo. Opa, eu te entendo.
Por que tem alguém na sua família que, mesmo entendendo todos os problemas da igreja, não consegue mudar? Porque vai abandonar a identidade, vai abandonar afeto, vai bater na alma, vai doer no fígado, vai torcer o pâncreas. Próximo. Sensação de rompimento com a própria memória. Eu vou explicar o que é isso. Eu vou explicar agora. Clica no coração aí. Dói. Eu te entendo, irmã. Eu te entendo. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Sensação de rompimento com a própria memória. Eu não acabei de falar pra você que tudo que você viveu no seu passado, os seus afetos serão mais profundos? Eu não falei pra você que tudo que você viveu na sua infância, as lembranças serão maiores? Vão comigo aqui. Você não achava na sua infância que o tempo durava mais? Você não achava na sua infância que a rua era mais larga? Você não achava na sua infância que o avião era maior? Você não achava na sua infância que a cozinha da sua casa era muito maior? Você não achava na sua infância que a parede era muito maior? Que a mesa era muito maior? Você não achava na sua... Tá com barulho da cadeira, né? Você não achava na sua infância que as coisas tinham uma potência muito maior? O beijo era muito melhor, o abraço era muito melhor, o calor da mãe era muito legal, o calor da vovó era muito legal. Yes, sim. Por quê? Quando você era criança, você sentia como criança, você via como criança, você ouvia como criança, e a criança, tudo que acontece com ela, isso vai para uma potência muito maior. A potência é muito maior. Grita como a criança. A potência é maior. Você gritou, ela ouviu 2 vezes mais. Abraça a criança, o abraço foi 2 vezes mais gostoso. Briga com uma criança, a briga para a criança vai ser 3 vezes maior. Percebe? Mas lembra que eu acabei de te falar ali atrás que você é uma criança que está com ruga, porque todas as suas memórias, todos os seus sentimentos estão todos conectados aí dentro de você, e você não abandonou aquilo, você é aquilo desenvolvido, e às vezes você é a mesma criança sem maturidade, ok. Então, quando você muda de igreja, quando você muda de cidade, quando você muda de escola, é como se você estivesse rompendo com tudo que foi muito grande. É como se você estivesse rompendo com a sua própria memória. Ou seja, eu sair do ponto A para o ponto B é eu rasgar memórias. E quando eu rasgo memórias, uma pessoa sem memória está morta. Você se considera morto, morta. Porque você rompeu com as suas próprias memórias. Então, mudar de igreja não é tão simples, também por conta da sensação de rompimento com a própria memória. Fez sentido? Gente, a gente já passou aqui por 4 pontos, tá? 4 pontos. 4, 1, 2, 3, 4. Esse é o quinto ponto. Então, isso para você é traumático demais. Demais. Porque tudo era uma potência gigantesca, tudo era maior do que eu imaginava. Eu mudei, velho, eu tô rasgando, minha memória. E começar do zero é doloroso. Fez sentido, né? Dúvida, gente, até aqui? Tranquilo? Então você primeiro abandonou quem você era, que é a sua identidade. Depois, você abandona os seus afetos. Terceiro, você tem a sensação de que rompeu com a sua própria memória. Próximo. Pensa o seguinte,
você trabalhava na empresa chamada Amarelinho e você vendia um lápis de cor amarelo, ok? Eu vou mostrar você. Você é esse aqui, ó. Olha que bonitinho. Você trabalha na empresa e a empresa chama Amarelinho. Vou escrever Amarelinho. E você é um vendedor que vende gritando, compre o amarelinho, compre o amarelinho. E você que é um vendedor do amarelinho, você se veste amarelinho. E você fala sobre o amarelinho. As pessoas olham para você e associam você com o que você compra e vende. Quando a gente fala de identidade, tem gente que confunde a identidade com o que faz. Por exemplo, se alguém perguntar para você o que você é, quem você é, você fala assim, eu sou pastor. Quem você é? Ah, eu sou músico. Quem você é? Eu não estou perguntando o que você faz. Estou perguntando quem você é. Por quê? O que nós fazemos se funde com quem nós somos. Isso se dá muito em profissão. O irmão Elias, o irmão é o quê? Ah, eu sou motorista. Não, você não é motorista. Quem você é? Então, se você é um vendedor, isso se funde a você. Isso fundido a você, você se torna aquilo. Ok? E quando você se torna aquilo, você era um amarelinho que vendia um amarelinho, então logo quem eu sou? Eu sou o vendedor do amarelinho. Eu construí o que nós vamos chamar agora de reputação. Estão acompanhando? Eu construí uma reputação. Essa reputação foi totalmente construída, ok? Foi construída. Você percebeu que nós não estamos falando de teologia? Você percebeu que nós não estamos falando de Bíblia? Por que eu estou fazendo isso aqui pela segunda vez de forma surpresa aqui, gente? De surpresa. Tem uns 3 lives que eu estou fazendo assim. Porque tem muita gente que confunde problemas emocionais com problemas espirituais. E se você não tratar a sua pessoalidade primeiro, o seu emocional primeiro, você não vai encontrar cura em outro departamento. Você precisa cuidar de você, cara. Mina. Irmão, irmã. Você precisa cuidar de você. Ok? Cuide de você. Do seu emocional. É necessário. Beleza? Vamos lá. Você construiu sua reputação. De repente vem uma empresa e a empresa chama... Não, Verdão vai parecer Palmeiras, né? Chama Rosão. Rosão. Tá feio aqui porque eu rabisquei. O nome da empresa é Rosão. A empresa Rosão chega em você e fala, ô amarelinho, a sua empresa não tem qualidade. A sua empresa não é boa, cara. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o seu produto tem um defeito. Ele tem uma composição errada e ele te prova por A mais B que o teu produto é um produto ruim. E você cai na dele ou, de fato, ele te convence. Ele te convence. E quando ele te convence disso, ele te faz uma proposta. Olha, vender rosa é muito melhor do que vender amarelo. Gente, quem tá desde o início vai conseguir acompanhar. Quem não tá, fica aí. Vamos ver. Você vendia o amarelinho, a empresa de rosa, ela conseguiu colocar na sua cabeça que o amarelo não é bom e que agora você tem que vender rosa. E te faz uma proposta. Eu vou te pagar mais para você vir vender o rosa. Você aceita imediatamente essa mudança? Sim ou não? Ou você teria que pensar? O problema é que você vende amarelinho a 20, a 30,
há 40, há 5, há não sei quantos anos, você construiu a sua reputação com base no amarelinho. Mudar de empresa, mudar de cor, implica em romper com a sua própria reputação. Significa em colocar você mesmo, as suas decisões, a sua credibilidade em desconfiança. Eu acreditei nele no amarelinho, como é que eu acredito que ele está falando que agora o rosa é melhor? Mas tem gente que não muda por conta disso? Tem. Por quê? Isso está ligado à própria vaidade. Isso está ligado com a sua vaidade. Reputação e vaidade andam de mãos atadas. Por quê? Dizer publicamente que o amarelinho nunca foi bom e que agora eu estou vestido de rosa vai rasgar a minha reputação. E rasgar a minha reputação vai me mostrar que talvez eu não era verdadeiro, talvez eu não era sincero, ou no mínimo eu era um ignorante que não sabia o que estava falando, que não sabia o que eu estava fazendo. Se isso acontecer com você, romper com a sua vaidade, com a sua reputação, vai ser extremamente doloroso. Próximo ponto. A sua relação familiar. Se você muda e a sua família não muda, a sua família pode quebrar. A sua família pode implodir. Se esse processo de transição, de mudança, for somente seu dentro da sua casa, você pode fazer com que a sua casa torne-se um vulcão em erupção. E talvez você não tenha conhecimento, talvez você não tenha equilíbrio emocional para entender como mudar sem que sua família tenha mudado. Por quê? Quando um pai cria um filho para ser São Paulino e um dia ele aparece com a camisa do Corinthians, quando uma esposa casa com o marido porque ele é corintiano e um dia ele entra com a camisa do Palmeiras dentro de casa, aquilo não dá tempo de você explicar o porquê da mudança de time. O primeiro impacto é uma decepção, é uma frustração, é um desânimo, é uma angústia, porque essa pessoa que está entrando nessa casa com essa roupa não foi aquela pessoa da qual ou eu casei ou da qual eu eduquei. Entenderam? Só que a sua arrogância vai querer fazer com que as pessoas da sua família entendam que você trocou de time aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade. Por que você trocou de time? Porque eu troquei, porque esse time é melhor, é campeão de não sei o quê, é trimundial, tri da Libertadores. Mudei. E você agora tem que mudar também, e eu vou rasgar todas as suas roupas que estão lá do Corinthians e agora você vai comprar roupa. Vocês conseguiram entender o exemplo? Você está replicando, gente, sem filtro um pouquinho, você está replicando o mesmo comportamento de quando você batizou na sua igreja. Qual foi o seu comportamento? Você era um menininho, você era uma menininha de 12, 13 anos que acreditava que o batismo perdoaria os seus pecados e que você, ao sair das águas do batismo, não poderia mais pecar. Glória a Deus. Amém. Tá tudo bem. Você estava debaixo de um guarda-chuva de ignorância. Foi para sua casa, abriu sua gaveta, a menininha jogou todas as calças fora. Jogou
todas as camisas de time fora. Jogou todas as bermudas fora. O radicalismo de uma hora tornou-se o radicalismo de outrora. O que isso significa? Significa que ainda as bases do seu conhecimento novo ainda estão sendo formadas. Conseguiram acompanhar? Nós somos nós. Nós somos adultos. Gente, volta no começo da live. Olha, pelo amor de Deus, gente. Assim, essa live é um prato para crítico não, pra gente que tá aqui para fazer recorte, me pegar. Mas você que tá aqui desde o começo, talvez tenha entendido que ali atrás eu disse que você é uma criança que desenvolveu. Você é aquela criança que desenvolveu, que cresceu. Poxa, legal. Se eu sou aquela criança que cresceu e desenvolveu, os meus afetos, as minhas projeções, as minhas angústias, a minha personalidade, ela está ali, como sempre esteve. Como sempre esteve. Sabe a criança que quando ficava pistola, batia? Pá, pá, batia na porta? A criança que quando ficava pistola batia na porta é o adulto que vai bater na parede quando fica nervoso. Sabe a criança que quando era criança ficava nervosa e chorava? É o adulto que vai chorar quando ficar nervoso. Sabe a criança que fazia birra, não pedia perdão? É o adulto que quando fica nervoso abre a porta de casa, sai com birra e demora para voltar. Porque nós somos aquela criança, nós somos aquele menininho, nós somos aquela menininha num processo... Derrubei as coisas. Num processo de crescer, enrugar, envelhecer e engordar. Mas nós somos aquela criança. E assim sendo, o seu comportamento será o mesmo, se você não passou por um processo terapêutico, será o mesmo, com uma potência diferente. Com uma aplicação diferente, mas será o mesmo, porque você é a mesma pessoa. Gente, ficou claro isso aqui? Quem está acompanhando desde o começo, fica mais fácil de entender. Mas ficou claro? Clica no coraçãozinho ou coloca assim para mim. Obrigado aí pelos comentários, gente. Fico muito feliz de estar ajudando vocês com essas lives de surpresa. Então você chega na sua família e quer que todos mudem repentinamente. Você não sabe domar o tempo. Você não sabe trabalhar com o tempo. Você não sabe sentar e conversar e entender a frustração do outro. E você está falando que você está cheio do evangelho, velho. Você está colocando o evangelho nessa história suja sua. Você está colocando o evangelho nessa vaidade suja sua. Sem entender que lá do outro lado da sua mesa está sua mãe, seu pai, sua esposa. Poxa, que tem tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Toda essa construção mental e emocional, para uma senhora de 60, 70 anos, você está chegando ali dando tapa em tudo. Isso te impede de mudar? Não. Isso não te impede de mudar. Mas o como você faz isso, a transição da sua saída, a transição da sua mudança é que muda, não a mudança em si. É chegar e falar, eu não espero que você mude também, eu espero que você compreenda e eu te amo. Eu espero, eu vou às vezes ir lá com você, às vezes não, eu vou sempre com você. Uma vez a cada 2 meses, vai comigo. Eu vou com você lá. Mas entenda que ela ou ele está abandonando identidade, vai ter que abandonar afeto, sensação de rompimento com a própria memória, reputação e vaidade, todos os sentimentos confusos, turbados e difíceis que você está enfrentando, ou que você já enfrentou, essa pessoa começará a enfrentar do zero. E essa pessoa precisará de muita paciência
E muito mais amor. Porque, velho, se você entendeu o evangelho, você tá amando mais tua mulher, você tá amando mais teu marido, você tá cuidando mais da sua família. Porque aqueles que não cuidam da sua família é pior do que um infiel. Professor Bruno, Pastor Bruno, por que você está fazendo essas lives? Porque eu tenho me deparado com problemas muito graves. E vocês que estão aqui, que conhecem o nosso trabalho, sabem que nós trabalhamos individualidade por individualidade. Isso está nos envelhecendo? Sim. Isso está nos tomando muito tempo? Sim. Mas Deus nos chamou para cuidar de alma. Eu vou conseguir cuidar de todas? Não. Eu vou errar? Vou. Eu vou frustrar muita gente? Vou. Mas eu não posso negar esse chamado. Isso, ok? Ok. Não estou aqui para me vender, não. Mas é contextualizar. Contextualizar. Ponto. Cuide primeiro do coração da criança que está na sua frente. Mas essa criança tem 80 anos. É uma criança do ponto de vista da mudança. É uma criança. O trate como uma criança. Vocês conseguiram entender? Então, como que você consegue educar uma criança? Tem pai que não consegue. Tem pai que fica pistola. Gente, eu queria tanto que tanta gente estivesse ouvindo. Eu queria tanto que todo mundo estivesse entendendo. Tem pai, tem mãe, que quando a criança começa a chorar, o pai e a mãe começam a se irritar. E é normal, eu me irrito, tá? Às vezes. E você perde o controle. Sem entender que a criança não sabe lidar com o próprio sofrimento. A criança não sabe lidar com as emoções. E se você é o adulto da situação, se você é o sábio da situação, você sabe lidar com o seu sentimento e com o sentimento alheio. Você teria, no mínimo, esse conhecimento aqui. No mínimo. Agora, se você não sabe lidar com a frustração da criança que está chorando e esperneando porque você pôs uma camisa de um time diferente, você também é uma criança esperneando. Isso, irmã Maria. Maria Isabel. Mas agora você está recebendo esse conhecimento, né, filha? Agora é só, entendi. E ajusta. Vê essa live de novo. Ajusta. Você vai ajustando. Dá tempo, calma. Tá bom? Vai dar tempo. Então as relações familiares, elas se perdem no processo de mudança por falta de sabedoria de quem acha que tem o conhecimento. Como que você trabalha uma criança que está com birra? Negocia com ela. Negocia. Mostra o ganha-ganha. O que aquela criança está ganhando com a sua mudança? Você está dando mais tempo para essa pessoa? Mais amor, mais atenção, mais carinho? Qual foi de verdade a transformação que teve na sua vida? Prática. A prática. A mudança prática. Gente, eu tô aqui há 1 hora ou aqui há meia hora? Eu entrei às 5, né? 1 hora já. Deixa eu correr. Negócios. Tem gente que não sai por conta de negócio. Eu tenho uma lojinha que só vende para o crente A. Se eu mudar de lojinha, eu não vendo mais para o crente A. Eu perco o negócio. Isso acontece? Muito. Por quê? Você vai falar, a sua desculpa vai ser, como é que eu levo o pão para casa? Meus filhos vão passar fome. Por quê? Eu fabrico carne de porco. Como é que eu mudo para adventista? Eu fabrico véu. Como é que eu saio da CCB? Entendeu? Então você não muda por business, por dinheiro. Por último,
Último. Quando você faz parte de uma onda, eu não posso esquecer como me sinto. Como eu me sinto. Você faz parte de uma onda. O que é uma onda? Você estava parado, quieto na sua vida. De repente você viu uma... Você já assistiu o filme A Onda? Comenta aqui. Não é comentar para engajar. Se eu tivesse preocupado com engajamento, eu teria feito a live à noite ou no sábado, né? Eu tô aqui para fazer, tá? Comenta aí para eu saber se você já viu. Porque se você não viu, veja. E se você viu, você vai entender o que eu tô falando mais ainda. Aí você tá parado aqui. Aí tem uma galera correndo pra lá. Você já se pegou indo junto? Eu tô indo lá, porque tá todo mundo indo. Isso é coisa de brasileiro, coisa de gente. Tem um acidente ali. Assista a onda. E nesse acidente, tá todo mundo indo ver, eu quero ver também. Então você segue a manada. A manada mudou. Então assim, a manada tá na congregação, busca de dom, reunião da mocidade, ensaio regional, Santa Ceia. Que mais? Que faz lá? O de jovens, espaço infantil, manada, missão resgate. A manada tá lá. Isso acontece nos negócios, eu vou falar também. Aí uma pessoa sai da manada. Aí tem um curioso que vai atrás dessa pessoa. Aí alguém da família dessa pessoa que foi vai também atrás. Aí vai outro amigo. De repente você tem uma outra manadinha se formando. Então sai todo mundo dessa manada e vai para outra manada. Vocês acompanharam? Você nem sabe o que está acontecendo. Você nem tem consciência, conhecimento. Você acha que você sabe. Meu Deus, você acha. Você acha que você sabe. Você acha. Gente, escreve aqui. Você está entendendo? Você está entendendo? Você acha que você sabe. Você acha. Só que você está simplesmente correndo junto com a manada. Eu nem sei o que está acontecendo, mas eu estou correndo atrás da manada. Eu nem tenho consciência do que está acontecendo, mas eu estou correndo atrás da manada. Então, quando eu chego lá, eu já estou tão inteirado com tudo, numa confusão, e é tanta gente que eu não consigo mais saber onde eu estou. Tá todo mundo te falando, vai pra igreja reformada, vai pra igreja reformada, vai pra igreja reformada. A igreja reformada tem Jesus, tem evangelho, tem não sei o quê. Glória a Deus, gente, eu não duvido disso não. Aí você vai pra igreja reformada, você nem sabe por que você tá indo, mas você tá indo porque as pessoas estão te recomendando para ir pra igreja reformada. Aí você foi pra igreja reformada. Uma pregação belíssima, expositiva, só que você não tá acostumado. E é natural. Gente, se você entrar agora na live, você não vai entender. Você tem que entender tudo. Lembra lá? Afeto, costume, identidade, sensação de rompimento. Você tem que conectar com tudo que eu falei. Beleza? Nesse sentido, você tá lá. Você vai sentir um peixe fora d'água. E é natural que você se sinta um peixe fora d'água. É muito natural. Só que você tá no meio da manada. De repente você começa a se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Porque nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Porque todo mundo veio. Tá todo mundo falando. Um processo de mudança bem elaborado, ele pode acontecer de duas maneiras. De duas maneiras. Jean-Jacques Rousseau, que escreveu Emílio, um filósofo da educação maravilhoso, ele vai falar que todo homem nasce bom. E que ao longo da vida ele é transformado. Friedrich Nietzsche vai dizer que todo homem nasce mal. Só que o que ambos vão convergir é que o processo de educação, e principalmente Rousseau, ele transforma. E eu sou adepto que a educação ela pode transformar. Então,
A educação, ela é capaz de mudar o seu idioma, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comer, o seu jeito de se portar. A educação é quando você senta, aprende e muda. E essa é a mudança mais saudável. A mudança mais saudável é aquela que acontece primeiro na sua mente, para depois nas suas atitudes. Antes de fazer parte de uma manada, eu entendi o que está acontecendo. Eu compreendi tudo. E depois que eu compreendi tudo, eu mudo. Essa é uma mudança que pode vir o que vier. Pode vir o que vier. Jesus, bendito seja Deus por essa lembrança que eu tive. Jesus, ele olha para Pedro e fala: tu és Petros, pedregulho. Sobre esta, aponta para ele mesmo, pedra edificarei a minha igreja. Edificação é algo visível. Só que quando Jesus fala para Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus, ele não é visível aos homens hoje. Mas quando ele aponta para si mesmo, ele está falando que a igreja seria fundamentada na verdade que é ele. E que essa verdade, vai ser dita em João, é o conhecimento. E conhecereis a verdade te libertará. Você, quando conhece essa verdade que é Cristo, as tuas raízes penetram nessa rocha. E aí você não balança. Se você fizer uma aplicação disso, estou usando nessa aplicação, podendo ser recortado e malhado, mas aplica isso para todos os âmbitos da vida, quando você de fato tem um conhecimento e aplica as raízes e se enraiza nesse conhecimento, você torna-se quase inabalável. Quase que inabalável. Então, esse conhecimento dentro da rocha, dentro desta rocha, você não será abalado. Então, se você primeiro aprendeu, por isso que é importante um processo de discipulado quando você muda de igreja. Você conheceu, você aprendeu, quando você for questionado, você está enraizado. Eu não estou falando nem do ponto de vista espiritual. Conseguiram acompanhar o que eu disse aqui, gente? Então você não acompanha uma manada. Você não faz parte da onda. Por quê? Quando você muda para uma igreja, você vai achar tudo diferente, tudo estranho, tudo novo. E esse novo vai te incomodar. Só que o problema não está no ambiente novo. O problema está em você, que não está acostumado. O problema não é o louvor novo que você está ouvindo, é você que nunca ouviu. O problema não é o jeito que o pastor prega, o problema é você que nunca viu outro tipo de pregação. E você tem a mania de achar problema em tudo, menos em você mesmo. O maior problema é que quando você vai para um ambiente novo, para um cenário novo, você, por não se ver ali, por não ter sido criado ali, por não ter afetos, identidade, formados daquela forma, você vai de fato achar tudo estranho. Então, o problema não é o outro, o problema não é a nova igreja, o problema não é o pastor, o problema é você. E que cabe a você simplesmente ir conhecer mais sobre, se aprofundar mais sobre e se acostumar nesse novo ambiente. E aonde vem o conforto no final da live? O conforto é, com o tempo, você criará uma nova identidade. Com o tempo, você vai desenvolver novos afetos. Com o tempo, você vai criar novas memórias. Não se esqueça, uma mudança não significa que as suas memórias foram apagadas. Elas sempre estarão lá. Tem gente que sai da congregação e não pode ouvir um hino da congregação. Isso não é saudável. Tem gente que sai da congregação e não pode ir na igreja de paletó. Isso ainda não é saudável. Não é saudável. Sair de uma igreja com raiva dela ainda não é saudável. Por mais que a igreja não seja boa, mas não é saudável para você. Porque teu coração tem mágoa,
tem ressentimento. E é natural que no começo você tenha. Mas você precisa se curar para que isso não afete a sua vida material, a tua saúde. Seja na congregação ou em qualquer outra igreja da qual você faça parte. Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu estava falando da primeira forma, da primeira maneira que dá para você mudar é através do conhecimento. Você só vai mudar de forma saudável através do conhecimento. A segunda forma para você mudar, e aí eu vou encerrar a live aqui, é através do trauma. É através do trauma. Exemplo. Você um dia caiu. Puf! Quando você abre os teus olhos, você está numa maca de hospital ouvindo. Aí você pergunta para a enfermeira. Enfermeira, vem cá. Aonde eu tô? Eu tô no hospital. O que aconteceu comigo? Você infartou. Eu infartei. Você infartou. Você quase morreu. 3 dias internados, você levanta, vai para a sala do médico, cardiologista. O médico senta na sua frente e fala assim para você, ó. Ô irmão Túlio, se você não mudar os seus hábitos de vida, se você não caminhar, se você não fizer isso, você vai morrer. Você vai morrer. Até mês passado, você não tinha tempo. Mas esse infarto, ele faz com que você comece a caminhar às 5 da manhã todos os dias. O trauma te faz mudar. Traumas religiosos te faz mudar. Só que o trauma, ele pode ocasionar uma coisa. Eu comia doce demais, eu comia massa demais, carboidrato demais, e agora, por conta do meu infarto, eu zerei tudo. Eu nem olho para chocolate, eu nem cheiro um pão francês, porque eu tenho raiva, porque aquilo causou a minha morte. Agora tem pessoas que passam pelo trauma, e pelo trauma, essa pessoa rompe com aquele costume. Pelo trauma. Ok? E ela não quer nem olhar nada. Mas através do tempo e do conhecimento, você consegue pegar um pão francês e saber dosar o quanto você pode morder. E você consegue entender até os benefícios que tem um pão francês. Se é que tem benefício. Você sai de uma igreja por conta de um trauma. Você ouviu um escândalo, você ouviu falsas pregações, você ouviu falsa doutrina, você descobriu isso de uma forma traumática e você rompe. E nesse rompimento você não consegue ver nada bom. E tudo bem. Por quê? Você está mudando com base num trauma. Se você está aqui, é pastor, é biblista, é teólogo, você atende pessoas, quando alguém sentar na sua frente, note, essa pessoa que está conversando comigo é traumatizada ou está em processo de conhecer? Se você não souber identificar isso, nem comece, não faça a cagada de querer estar num lugar que você não deveria estar. Não faça isso. Quando você se deparar com isso, com trauma, você pode, ao longo do tempo, começar a conhecer, pegar um pão francês e dosar. Do ponto de vista religioso é entender que o violino da congregação não é um problema. Entender que congregar de terno não é um problema. Entender que a igreja ser parede cinza não é um problema. O nome do pastor ser ancião não é um problema. Por quê? Se você saiu por conta de um trauma, você vai ver problema em tudo. Mas, quando você sai com conhecimento, você vai entender, poxa, ali não tem verdades fundamentais do cristianismo. Não estou falando da congregação agora, tá? Igreja X. Ali fala que a Bíblia não é a palavra de Deus.
Só que, poxa, é legal, o trabalho com a música é legal. Não deveria ser só isso, mas e você entendeu? Você consegue dosar e separar. Isso aqui é legal, o trabalho social é legal. Por mais que este não seja o objetivo central de uma igreja, eu consigo ver dentro dos meus afetos não apenas dor. Não tenha dúvida. Você estará, quando você pensar assim, maduro na sua mudança. Quem ficou aqui desde o começo? Gente, fez sentido? O que vocês acharam? Faltou alguma coisa que vocês gostariam de ouvir dentro do tema? Nós encerramos. Alguma pergunta? Podem falar, gente. O que vocês acharam? Obviamente que... Perfeito. Glória a Deus. Que bom. Que bom, que bom. Fico feliz. Fico muito feliz que deu certo. Ótimo, que bom, gente. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham que precisa esclarecer? E eu sei o quanto é difícil quando alguém quer mudar por conhecimento e alguém não quer. É muito doloroso. Quero deixar aqui um convite para vocês, gente. Dia 9 de novembro, Conferência Bíblica da Alex. Quase 200 pessoas já adquiriram o convite, tá? Quase 200 pessoas. Então, não deixa para a última hora, tá? Que pena que chegou agora. Que pena. Eu fiz a live num horário muito ruim, muito ruim. Começamos aqui, acho que 5 horas, né? O horário que eu tive na agenda vago. Mas se tiver alguma pergunta, fica à vontade, gente. Com relação à live, para mim, pasminho, obrigado, depois eu estou trabalhando em mim exatamente o que o professor falou. Que bom, irmã. Que bom, irmã. Bom, eu vou deixar essa live salva no YouTube, no meu canal do YouTube. Então ela vai entrar aqui no Instagram, vai sair rápido. Eu vou deixar ela lá no YouTube. Eu vou pedir para que vocês que viram aqui, se puder curtir lá também, comentar lá também, vai ser importante para mim, tá bom? Alcançar mais pessoas. Eu vou fazer um pronunciamento, provavelmente na semana que vem. Amanhã é sexta-feira. Provavelmente na quarta-feira eu vou fazer um pronunciamento muito importante que eu ainda estou definindo se vai ser no YouTube ou no Instagram. Esse pronunciamento, ele impacta na Alex, impacta na minha vida, impacta em vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. É um pronunciamento bastante importante aí, que provavelmente na quarta-feira da semana que vem ou quinta eu venha fazer. Se eu não fizer pronunciamento nenhum é porque a decisão ainda não foi tomada, mas é uma decisão muito séria, com impactos bem sérios, tá? Algumas decisões que eu tomei, elas vão interferir diretamente no futuro da escola. E é isso, tá bom? Mas independentemente de qualquer coisa, eu espero que a Alex, enquanto escola, ela tenha ajudado vocês até hoje. Espero que os nossos conteúdos, o que a gente fez gratuitamente no Instagram, no YouTube, são 200 e tantos vídeos no YouTube, os stories diariamente no Instagram. Se você não segue no Instagram, @LexiTheos com H, Lexi LEXITHEOS. São conteúdos diários que o nosso irmão Leonardo, que é um irmão, a Mirella, o Bruno também nos ajuda muito, a Amanda que passou por aqui, entre outras pessoas, Diego que nos advoga, a empresa de contabilidade. Então hoje a Lexi, ela tem ela é uma empresa, ela é uma escola, uma pequena empresa, tem um monte de gente em torno dela, não somente eu.
A Jaque se dedica em me deixar aqui no escritório 14, 16, 18 horas por dia. São 14, estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. Então eu espero que a Alexia até hoje, eu sei que tem muita gente nova chegando, né? Até ontem a gente tinha aí 3 mil pessoas, hoje a gente está quase com 13.500 pessoas aqui no perfil, né? Mas eu espero que a Alex tenha te ajudado até hoje, de verdade, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentáriozinho aqui. Tem uma pergunta aqui, gente, sobre batismo. Eu não vou responder pergunta fora do tema hoje, me perdoa. Então é isso. Deus abençoe vocês. Essa live, para ficar claro, foi feita no Instagram e ela vai para o YouTube. Então se você está vendo no YouTube, siga a gente no Instagram. E você que está vendo no Instagram, comente, por favor, lá no YouTube e compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima live surpresa, porque a gente não está focado em engajamento, hein?